de estar aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus, né? Irmãos, nós vamos ler aqui a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, quando o irmão lá foi na minha casa para me convidar para trazer uma palavra de hoje, na hora me veio assim essa mensagem, né? Sobre o quê? Sobre esse determinado assunto. E agora foi confirmado com esse louvor que o irmão acabou de cantar ao Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos diz assim. O título desta palavra nos diz: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Então, irmãos, aqui o apóstolo São Paulo escreveu essa mensagem para os irmãos da época, cristãos lá de Tessalônica, a respeito do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, ele falou, que ele não queria que eles ignorassem acerca dos que já dormem, isto é, daqueles que já partiram com Jesus e já estavam na sepultura. Mas ele falou aqui no verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, irmãos, quando acontecer o arrebatamento, disse Paulo, nós não vamos preceder os que já dormem, mas eles ressuscitarão primeiro, já num corpo de glória, num corpo imortal, Então, irmãos, em qualquer parte do mundo onde houver alguém que tenha aceitado Jesus como seu Salvador e esteja permanecendo no caminho, porque Jesus foi quem disse, eu sou o caminho, não um dos muitos caminhos, o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, aquelas pessoas que dormiram em Cristo há 2000 anos atrás ou mais, vão ressuscitar já num corpo glorificado, num corpo imortal. E Paulo diz assim, que juntos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, como será o arrebatamento? Assim como se você pegar os palitos, colocar aqui em cima da mesa, aí você põe os preguinhos junto ali, aí você passa o imã por cima, o que vai acontecer? Os
preguinhos vão grudar no imã, né? E os palitos vão ficar. Assim também no arrebatamento, o imã de Deus vai puxar aqueles que têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida. É verdade, né? olha. Todos aqueles que estiverem com os seus nomes escritos no céu, no livro da vida, serão arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Jesus não colocará o seu pé aqui nessa terra, mas como será o arrebatamento? Porque, irmãos, aqui, por exemplo, nós estamos nessa parte do mundo noite, né? Na outra parte do mundo dia, porque o sol vai girando em torno da terra e aqui vai entardecendo e onde o sol vai chegando vai amanhecendo, né? Aleluia. E aí, irmãos, o que acontece? Numa parte do mundo onde será noite, né? Será daquela maneira. Na outra parte onde será dia, na minha maneira de entender, será tudo nublado, né? Tudo nublado, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus virá sobre as nuvens do céu. Assim como ele deu exemplo de quando ele esteve neste mundo, ele caminhou sobre as águas e não afundou. Não afundou. Ele vai colocar seus pés nas nuvens e as nuvens vão suportá-lo. E os anjos de Deus, irmãos, tocarão as trombetas, e só quem for salvo ouvirá o toque da trombeta, e subirá junto ao encontro do Senhor nos ares, né? Disse Paulo aqui, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser muito maravilhoso o arrebatamento, irmãos. A vinda de Jesus está muito mais próxima do que muitas pessoas imaginam. Eu duvido que a igreja, a noiva de Cristo, ainda tenha mais uns 7 anos por aí na terra. Possivelmente não passe disso, pelos sinais que estão acontecendo no mundo. Jesus está às portas, e Jesus falou assim: vigiai, pois, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Glória a Deus. Numa hora assim que muitas pessoas jamais estão imaginando que vai ser naquela hora que o Senhor Jesus estará voltando, que vai ser naquela hora. E ele virá como um ladrão de noite. O ladrão não avisa quando vem, né? O ladrão não avisa quando vem. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para o mundo todo. E aí a gente fica pensando, irmãos, se tiver lá na penitenciária, como eu no tempo de jovem, ia com outro amigo e outras pessoas jovens, nós íamos lá no Cambuiri pregar a palavra de Deus. De lá nós andávamos 6 quilômetros a pé até a penitenciária central do estado, iríamos levar a mensagem aos presidiários. Até um dia, irmãos, eu ali para cima da Praça Carlos Gomes, ali na Marechal Deodoro, um rapaz falou: ô irmão, a paz do Senhor, mas quem que é você? Ó irmão, não lembra que o irmão ia lá na penitenciária pregar a palavra? Eu aceitei a Jesus, e agora eu sou dirigente da uma cidade lá em Joinville, na igreja lá. Amém? Então, irmãos, pode a pessoa estar lá na penitenciária, pode estar lá num hospital, até desenganado dos médicos, pode estar onde estiver. A palavra diz que estarão 2 no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 no moinho, né, trabalhando, uma será tomada e outra deixada. Por que, irmãos? Porque só vai subir quem estiver preparado. E vai acontecer 4 tipos de caso. Vai acontecer em que muitos cristãos estarão no leito dormindo, mas só a esposa vai subir, o marido vai ficar. Vai acontecer os casos em que a esposa vai ficar
O marido vai subir. Por quê? Porque só vai subir quem estiver preparado. Vai acontecer um caso também em que ambos vão subir, porque ambos vão estar preparados. E também ambos vão ficar, porque os dois não vão estar preparados, apesar de conhecerem a palavra de Deus. Então, irmão, só vai subir quem estiver com seu nome escrito no céu, no livro da vida. Então Paulo escreveu aqui, né, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Ele diz que ele não quer, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque o mundo não tem esperança. O mundo vive assim ao léu. O mundo não quer saber, né? Eu nasci nessa, vou morrer nessa. Já viu muitos falarem isso? Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa. Irmãos, de religiões o mundo está cheio, mas a religião não vai salvar ninguém. A pessoa precisa aceitar a Jesus como seu Salvador e permanecer no caminho. Porque, irmãos, eu posso seguir 20 anos, 30 anos, 40 anos no caminho, seguindo a Jesus, mas se um dia eu sair fora do caminho, eu não vou chegar no meu destino. Não é assim? Não vou chegar no meu destino. Então a pessoa precisa estar preparada para aquele dia glorioso em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Daí aqui no versículo 15 ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque, irmãos, primeiro vai ressuscitar todos quantos morreram na esperança da salvação, todos quantos têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida. E os que estiverem vivos fisicamente e preparados, nem passarão pela morte, simplesmente serão transformados num corpo imortal. E disse Paulo: e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Daí aqui nos diz a palavra no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ele vai vir do céu, irmãos, mas vai vir até acima das nuvens, né? Com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, irmãos, vai ser muito glorioso aquele dia para quem estiver preparado, mas vai ser a coisa mais horrenda para quem não estiver preparado. Porque, irmãos, aí começará a notícia na televisão, celular, pessoas ligando um para o outro, né? Que perguntando: porventura foi um arrebatamento? Você viu o que aconteceu? Né? Por quê? Porque a pessoa é crente, mas não é salva. A pessoa não basta ser só crente. Hoje, irmãos, nós vemos a situação das igrejas, né? Eu lembro, irmãos, que meu pai, por exemplo, aceitou a Jesus na cidade de Joinville em 1943, quando meu pai tinha 25 anos de idade, né? Assembleia de Deus era uma coisa na época. Eu lembro, irmãos, que na cidade onde eu nasci, as pessoas chegavam na igreja, dobravam seus joelhos e oravam e choravam e molhavam os bancos com as lágrimas. O culto começava assim, você parecia que estava no ar. Porque, irmãos, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Hoje você não vê mais. Você vê pessoas assim, em pecado. Porque, irmãos, tem dois tipos de igreja. Aqui, esse salão nós chamamos de igreja, não é verdade? Você vai para a igreja hoje? Hoje eu não posso ir. Você vai para a igreja? Vou sim. É uma igreja. Fator 4 paredes com uma placa na frente. Outra igreja, noiva de Cristo.
Então tem pessoas, irmãos, que acham que podem cometer coisas, qualquer coisa, viver uma vida assim de qualquer jeito aí no mundo, né? E vem para a igreja. Mas tem o nome no livro da vida? Não tem. Glória a Deus. A pessoa, irmãos, precisa ter o nome escrito no céu no livro da vida, pertencer à igreja, fator noiva de Cristo. Porque, irmãos, a gente vê assim uma situação, né? Roupas indecentes, pessoas assim, vêm com um tipo de roupa para a igreja, mas lá no mundo está com outro tipo de roupa. E Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Alguém tem que olhar para você e tem que ver assim: olha, eu não sei, eu estou olhando para aquela pessoa ali, né? Mas é uma pessoa comum, como qualquer um, mas eu não sei, estou vendo algo diferente nele. Por quê? Porque está vendo que aquela pessoa é o sal da terra, está vendo que aquela pessoa é a luz do mundo, está vendo que aquela pessoa é diferente, está vivendo uma vida para Deus, é uma pessoa que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Então, irmãos, nós precisamos ser diferentes, porque o apóstolo João escreveu assim: o mundo jaz no maligno. Hoje você assiste um jornal, você vê quanto feminicídio, quanto golpe, quanto roubo, quanta coisa terrível acontecendo na face da terra, coisa que há 50 anos atrás ninguém imaginava. Hoje você vê aí coisas terríveis, né, acontecendo, sinal do arrebatamento da igreja, né? Tem pessoas, irmãos, que quando é para dar uma oferta na igreja, a pessoa, o pastor só fica pedindo dinheiro e reclamo disso, reclamo daquilo. Quando é para ir lá num estádio, pagar lá os R$300 lá para entrar, para assistir um futebol, e depois vai ter uma paulada na cabeça, está tudo certo, ninguém fala nada. Quando é para ir em lugares ilícitos, aprontar besteira, está tudo certo. Quando é para no carnaval gastar R$10.000 numa fantasia, está tudo certo. Quando é para ajudar a obra de Deus, as pessoas não ajudam. As pessoas muitos são contra o fato de você ser um cristão. Mas, irmãos, o que nós precisamos é ser um cristão autêntico, é ser um cristão com C maiúsculo, né? Ser um cristão verdadeiro. Nós servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Porque, irmãos, vai ter surpresas naquele dia. Vai haver muitas surpresas naquele dia, irmãos. Vai ser terrível, né? Então nós vamos ler aqui Lucas capítulo 21, verso 11. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus aqui em São Lucas capítulo 21, verso 11. Marcos capítulo 13, versículo 17. O que diz aqui? Também o que o evangelista São Marcos escreveu a respeito também. Marcos 13, versículo 17. Nos diz assim: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Por que, irmãos? Por quê? Porque uma mulher que estiver grávida,
e ela não for salva, o que vai acontecer? A criança vai desaparecer do seu ventre, porque a criança está na idade da inocência, certo? Ela pode ser espírita, pode ser do que for. A criança está na idade da inocência, a criança vai subir. Pessoas, irmãos, com síndrome, eu creio que vão subir. Por quê? Porque não fazem uso da razão. Não tem como Deus acusá-lo. Aquele menino ali, vamos dizer, tem síndrome, ele é um pecador. Não, ele está na idade da inocência. Por quê? Uma pessoa que tem síndrome, ela não faz uso da razão. Então essas pessoas vão subir, irmãos. Essas pessoas vão subir, né? Então aqui nos diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, irmãos? A mulher está grávida, pode ser de 1 mês, de 2, 3, 4, 5 meses, pode estar na hora que está indo para o hospital. Aquele casal não é crente, o marido está dirigindo o carro, está indo levar a esposa para o hospital para ganhar seu filho, sua filha. Quando ela empurra, ela vai ver: olha, a criança desapareceu, sumiu. Por quê? Porque aquela criança está na idade da inocência e simplesmente vai desaparecer. Então, irmãos, o mundo vai virar uma confusão quando acontecer o arrebatamento, e está muito próximo, que muitas pessoas não imaginam. Pessoas hoje levando assim, empurrando com a barriga. Tem crentes que são crentes há anos, nunca chegaram a ler a Bíblia uma vez só na vida. Tem crentes que é crente há muito tempo, não tira 5 minutos no dia na presença de Deus, olhando, orando, buscando a Deus. Não tira, não busca Deus. E a palavra diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Depois não vai adiantar mais. Depois vai entrar o período da grande tribulação. Irmãos, muitas pessoas não sabem, muitos crentes não sabem, mas aquele sinal que está lá no Apocalipse, que diz assim, que as pessoas receberão na mão direita ou na testa, que é o sinal da besta, né? O número 666 é um chipzinho do tamanho de uma semente de arroz, né? Se a pessoa não tiver a mão, perdeu o braço num acidente, alguma coisa assim, não será posto na esquerda. Por quê? A Bíblia diz que será na mão direita ou na testa, e a Bíblia vai se cumprir do jeito que está escrito. Esses chips estão todos prontos, para que depois do arrebatamento o anticristo vai implantar nas pessoas. As pessoas serão marcadas. Crentes que não subirem no arrebatamento, eles vão ter que implantar o chip. Porém, quem implantar esse chip, irmãos, nunca mais vai ter chance de salvação. Quem não implantar esse chip, quem rejeitar esse chip, não vai poder comprar nem vender. Vai ter que se virar. Comer o que? Não sei. Vai ter que se virar o alimento, né? E daí vai entrar o período da grande tribulação. Vai ser terrível. E irmãos, Jesus está tão às portas que muitos crentes não imaginam quão perto está de as trombetas soarem acima das nuvens e Jesus estar voltando para arrebatar a sua noiva. Então, irmãos, nós precisamos estar vigiando, né? Jesus falou: vigiai e orai, né? Porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, né? Vigiai e orai. Então aí está, irmãos, a mensagem da palavra, né? Nós precisamos estar muito atentos. Vamos ler aqui em 2 Timóteo capítulo Glória a Deus. glória, aleluia.
seja, vamos ler lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Vamos ver lá o que diz já, lá naquela época, o que o profeta já anunciou, né? Daniel capítulo 7, 13 a 14, nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Veja que o profeta já estava profetizando naquela época a respeito da vida de Jesus. Irmãos, eu fico pensando, quando Jesus veio ao mundo para entregar sua vida por nós, pecadores, para efetuar o projeto de salvação e vida eterna, né? Quantas pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus, né? Ali, aqui, andando e tal, e não acreditaram que era filho de Deus. E o povo de Israel o rejeitou, e até hoje eles não acreditam. Mas já agora, como diz a palavra de Deus, né, que o remanescente de Israel será salvo. O remanescente de Israel será salvo. Então, irmãos, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles tiveram uma profecia de um judeu, que ele escreveu aquilo que ele recebeu do Senhor, e ele selou e disse: olha, vocês só vão poder abrir esse escrito depois de 2 anos após a minha morte. Por quê? Porque se ele profetizasse para eles ali, eles não iriam acreditar, e possivelmente ele poderia ser até morto. Mas o que aconteceu? Foi aberto esse escrito 2 anos depois da morte dele. O que aconteceu? Ali estava tudo escrito, aquilo que o Senhor tinha revelado para ele. E eles estão começando a se ligar. Eles estão começando a se ligar na palavra de Deus. Irmãos, só o remanescente seria salvo. Então, irmãos, as últimas gerações do povo de Israel é que vão ser salvos, porque, irmãos, o povo de Israel rejeitou a Jesus, né? O povo de Israel rejeitou a Jesus, eles não creram que Jesus era o Cristo. Então, irmãos, nós temos esse privilégio de termos crido na palavra de Deus. Por isso que Jesus, irmãos, mandou nós examinarmos as Escrituras, né? Ele falou: examinar as Escrituras, porque cuidais de nelas a vida eterna. E para nós saber mais minuciosamente, nós precisamos examinar. Precisamos examinar a palavra de Deus. Vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1. O que nos diz a palavra de Deus? Versículo 10. Nos diz assim: e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Viu? Quando Jesus, irmãos, após a sua ressurreição, ele ainda permaneceu por 40 dias aqui na terra. 40 dias. Mas quando chegou o dia da sua ascensão aos céus, né? Ele começou a subir, ser elevado às alturas. Os discípulos ficaram olhando. Aí perguntaram: varões galileus, né? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir, né?
Então, irmãos, está aqui tudo registrado na palavra de Deus a respeito de tudo aquilo que vai acontecer, e estamos muito perto desse acontecimento. Também, irmãos, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, lá eu acho que é o último versículo da Bíblia, o penúltimo, né? Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 22, o que nos diz lá? Versículo 20, nos diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, hoje você não vê mais propriamente alguém falar sobre o arrebatamento da igreja. Se prega sobre muitas coisas. A respeito do arrebatamento, ninguém mais fala. Por isso que eu digo, irmãos, naquele dia vai haver surpresa. Naquele dia vai haver surpresa, né? Eu fico pensando, aqui tem o que? Dá para quantas pessoas? Umas 40 pessoas, 60? Era para estar lotadinho assim, ó, de gente ouvindo a mensagem. Era para estar cheio, lotado de pessoas ouvindo a mensagem da palavra. As pessoas não dão valor para a palavra de Deus. Você vê no jornal quando passa sobre o carnaval. Então, irmãos, a respeito do carnaval, diz que 60 milhões de brasileiros estão nas ruas pulando o carnaval. 60 milhões. Lá nos estádios fica assim, super lotado. Outras coisas, vai, né? Tanta gente, as coisas de Deus as pessoas não dão valor. Para as coisas de Deus não se dá valor. E nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus. Nós precisamos dar valor para a palavra de Deus e buscar mesmo. Assim como alguém corre atrás, né? Tem pessoas que correm atrás de riquezas materiais. Jesus disse assim, né? Ninguém vai levar nada, tudo vai ficar por aqui. Não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Porque tem pessoas, olha, irmãos, não é pecado você ser rico, não é pecado você prosperar, desde que você adquira licitamente, e desde que você também utilize tanto para ajudar a obra de Deus, como para ajudar pessoas carentes. Mas o que você não pode é pôr o coração nas coisas do mundo. Porque, irmãos, ninguém come mais que um prato de refeição no dia, que seja dois, no almoço e na janta. A pessoa não precisa de tanta coisa nesse mundo, mas de Jesus a pessoa precisa. E logo ele estará voltando para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Logo em breve ele estará voltando para buscar um povo seu. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, o que nós precisamos é simplesmente estar plenamente preparados para subir. Porque, irmãos, vai ter muita surpresa naquele dia. Vai ser muita alegria para quem subir, vai ser coisa horrível para quem ficar. Principalmente para quem é conhecedor da palavra de Deus. A pessoa saber que de fato foi o arrebatamento que aconteceu e agora fechou-se a porta da graça. Vai ser terrível. Fechou-se a porta da graça, né? Então, irmãos, nós precisamos estarmos bem cientes de tudo aquilo, né? Aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, vamos ver lá o que Paulo escreve aqui aos Filipenses. Filipenses 4, versículo 3 nos diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores,
cujos nomes estão no livro da vida. Cujos nomes estão no livro da vida. O que nós precisamos? Ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. Irmãos, se a pessoa tiver conseguido um volume muito grande de dinheiro e pudesse dizer, olha, eu vou dar todo esse dinheiro aqui, para mim poder subir, não iria resolver o problema. Não iria resolver o problema, porque a salvação é de graça, mas as pessoas precisam dar valor para a salvação. A salvação é de graça, mas nós precisamos dar valor para a salvação que custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo e entregou a sua vida por nós. Hoje, irmãos, muitas vezes eu fico vendo assim, tem pessoas assim, que se acham, porque fazem um curso lá disso ou daquilo, né? E a pessoa se veste assim e tal, aí a pessoa fica olhando atravessado por irmão, fica olhando assim, né? Desprezando aquele irmão, aquela irmã, porque lá dentro de si eu não fui com a cara dessa pessoa. Mas, irmãos, se foi Jesus quem deu a sua vida no Calvário por nós, quem somos nós para ficar ignorando? Eu não fui com a cara desse rapaz aqui, não fui com a cara daquele irmão ali. E hoje nós vemos isso, irmãos. Hoje nós vemos muito disso, né? Mas a palavra diz assim: orai uns pelos outros. Orai. Nós precisamos orar, nós precisamos se ajudar, nós precisamos se abraçar, nós precisamos se abençoar, nós precisamos estender a mão uns para os outros, e não ficarmos ignorando, eu não fui com a cara daquela pessoa. Pense, Jesus chegou, olha, irmãos, chegaram a cuspir no rosto de Jesus, e hoje nós temos direito de ignorar nosso irmão, nossa irmã? Não temos esse direito. Não temos esse direito de desprezar ninguém. Nós precisamos orar pelas pessoas, precisamos ajudá-los em tudo aquilo que nós pudermos, não é verdade? Então, irmãos, eu tomei a minha atitude para Deus. Eu tomei a minha atitude já uns anos atrás para cá, de todo dia eu tirar meu tempo com Jesus, independente disso ou daquilo, né? Quem for com a minha cara, como dizem, vai, quem não for, não estou nem aí, né? Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus. Eu preciso saber quem eu sou, se o meu nome está ou não escrito no céu, no livro da vida. Eu preciso saber disso. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Irmãos, cada hora que se passa, ela não volta mais. Cada hora que se passa é um tempo a menos que você tem de vida na terra. Então nós precisamos aproveitar ao máximo o nosso tempo buscando ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo, irmãos, que as pessoas vão correr. As igrejas vão estar assim superlotadas. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, mas vai ser tarde demais. Infelizmente, irmãos, vai ser tarde demais, muito tarde. Então, irmãos, nós precisamos estarmos preparados, muito preparados, né? Buscando o Senhor, porque, irmãos, porque quando acontecer, depois não teremos mais chance alguma, né? Precisamos estarmos preparadíssimos para o arrebatamento da igreja, irmãos. Foi o que Jesus nos alertou, né? Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus esteja com os irmãos. Glória a Deus. Eu não sei quantos membros tem na igreja aqui, né? Hoje está um número pequeno, mas aí é para os irmãos verem como é as coisas. Para as coisas de Deus, poucos dão valor. Poucas pessoas dão valor. Mas nós precisamos, irmãos, valorizar, dar valor na palavra de Deus, dar valor no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, se nós
tivéssemos a oportunidade de ver um filme da realidade daquilo que aconteceu com Jesus quando ele esteve nesse mundo, nós iríamos ver o preço alto que Jesus pagou por nós. Glória a Deus. Nós iríamos ver o preço altíssimo que Jesus pagou pelas nossas almas no Calvário. E hoje as pessoas não dão valor. Não dão valor. Olha, irmãos, o mundo hoje está com uma população de 8 bilhões de pessoas. A China e a Índia estão com 1 bilhão e 400 milhões e a Índia até está ultrapassando a China. Então esses dois países já estão com quase 3 bilhões, só esses dois países. Mas somando o mundo todo dá 8 bilhões de pessoas. Daí eu fico pensando assim, Jesus falou assim: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? E hoje, e também ele falou assim, que este Evangelho do reino seria pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e aí viria o fim. Então, irmãos, hoje a gente fica pensando, a gente fica vendo, né, o Evangelho sendo pregado, Deus levantando homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas novas surgindo, né, pessoas usadas por Deus na plenitude do Espírito Santo do Senhor, e estão anunciando na TV, no rádio, nas igrejas. Quem será salvo está dando valor e está vindo para a igreja. Mas muitas pessoas não estão dando valor. E daí eu fico pensando assim, supomos que desses 8 bilhões de pessoas, 4 formam a igreja. O que Jesus falou? Eram 10 virgens, 5 eram loucas. Quer dizer que então, de todo aquele número que conhece o Evangelho, a metade vai acabar ficando. Por quê? São crentes, mas não dão valor para as coisas de Deus. Pessoas que não examinam as Escrituras, pessoas que têm tempo para tudo, menos para a oração. Eu fico vendo, né, pessoas que passam assim 2, 3 horas direto no celular. A primeira coisa que o pessoal pega no celular, para ver mensagem, ver isso, ver aquilo, responder, mandar figurinha para cá, para lá e tal. Pega na Bíblia? Não. Ora? Não. O celular virou um Deus para as pessoas, não é verdade? O celular virou um Deus para as pessoas não dão valor. E o que nós precisamos valorizar? Valorizar a salvação, a vida eterna. Eu fico pensando, irmãos, sabe o que é isso? Uma coisa que as pessoas precisavam pensar muito todo dia, na palavra eternidade. Sabe o que é? Uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa fosse para o inferno, por mais horrendo que seja, a pessoa passar lá 100 anos, 200, 500 ou 1000 anos, mas que um dia a pessoa pensasse, olha, um dia vai chegar o fim, um dia eu vou desaparecer daqui, um dia eu vou morrer, um dia eu vou deixar de existir. Seria muito bom, mas na verdade o inferno é eterno. O inferno é eterno, e a pessoa que cair no inferno nunca mais vai sair de lá e nunca mais terá chance de salvação. A pessoa precisa dar valor hoje, agora, nesse tempo atual. A pessoa precisa dar valor na palavra de Deus, precisa dar valor na salvação que custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que nós precisamos pensar, irmãos. Isso que cada ser humano precisaria pensar. Não é verdade? Pensar na salvação. Porque a pessoa que cair no inferno nunca mais vai sair de lá, né? Vai haver um juízo final, quando o Senhor Deus, quando Jesus julgará, né? Julgará as pessoas. As pessoas podem aprontar aqui nesse mundo o que quiserem, no maior segredo que ninguém sabe, mas Deus sabe.
porque cada ser humano tem um anjo que lhe acompanha, e o anjo está registrando tudo o que a pessoa está fazendo. Se a pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que o seu passado será apagado. O seu passado será apagado. Mas, irmãos, também, se aquela pessoa ela tiver 10, 15, 20 anos no caminho, mas em que ela desviar do caminho, ela vai perder todo o seu tempo também. Vai perder a sua salvação, porque a pessoa precisa estar no caminho e ir até o final. Até o final. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem me segue não andará em trevas. A pessoa não pode dizer que está servindo a Jesus e ao mesmo tempo se desviar e estiver lá no mundo, né? Não pode estar lá no mundo aprontando coisas fora da palavra de Deus. A pessoa precisa estar temente a Deus e servindo a Jesus de todo o seu coração, não é verdade? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos pôr em pé, fazer uma oração. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Todos já são conhecedores da palavra? Amém? Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade maravilhosa que tivemos nesta noite de estarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Para assim, irmãos, para assim nós todos aqui estarmos adorando a Ti, ó Deus, para nós estarmos aqui, Pai, adorando a Ti na beleza da Tua santidade. Pai Celestial, toca em cada vida presente aqui nesta noite, que nós possamos, Senhor, valorizar o fator salvação das nossas almas, que realmente nós possamos ter o nosso nome, Jesus, escrito no céu, no livro da vida, selado com o sangue do Cordeiro, e que nunca, Senhor, o nosso nome se apague do livro da vida, mas que nós possamos permanecermos em Ti, Jesus, fiéis a Ti, até o último momento da nossa vida aqui na face da terra, Pai. Eu adoro a Ti, eu louvo a Ti, eu glorifico o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo.